Tá, e como que a gente compara essas diferentes formas de negociação de campanha? E como que você vai saber qual que é a mais efetiva? Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Alexandre Bessa, eu sou professor de Digital Fundamentals do IAB e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre as formas de negociação de mídia online. Tá? Bom, existem 3 formas de negociação que a gente vai ver ao longo desse vídeo aqui. É o CPM, CPC e o CPA. Né? Tudo acrônimo, tudo sopa de letrinhas, mas a gente vai destrinchar isso. E também eu vou falar sobre uma forma comparativa, né, de como saber, de como comparar essas 3 formas de negociação em função do valor investido versus o resultado obtido. Sempre tem novidade no canal do YouTube do IAB, então eu vou pedir para vocês, se vocês acharem esse vídeo interessante, inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Assim vocês vão ficar sabendo toda vez que chegar um vídeo novo. A primeira forma de negociação que eu quero discutir aqui com vocês é o CPM, que é a mais simples das formas de negociação, que é o custo por mil. E custo por mil o quê? Custo por 1000 impressões de anúncio. Né? Então, toda vez que um usuário está navegando na internet, está navegando por meio de páginas e ele se depara com a página que tem anúncio, é feita uma requisição para o servidor de anúncios, né, que de acordo com o perfil dele, de acordo com a negociação que foi feita, etc., serve um anúncio, faz uma impressão de anúncio. Lembrando que algumas páginas, ou seja, a grande maioria das páginas tem 2, 3, às vezes até 5 espaços de anúncios reservados. Né? Então, o cuidado que você tem que ter, na verdade, é de olhar se você está comprando, né, se você está colocando apenas um anúncio em cada página. Você, como anunciante, geralmente nesse tipo de negociação, você escolhe a posição e quais os formatos que vão aparecer. Só tem que tomar cuidado para que você não coloque na mesma página os mesmos anúncios, né? 2, 3 vezes o mesmo anúncio, como às vezes acontece. Né? É o nível mais simples e acaba sendo bastante passivo, porque você não espera nenhuma ação. Você até pode contabilizar ação, você pode contabilizar clique, você pode contabilizar venda no seu site, mas a negociação ela é feita apenas por impressão. O CPM, uma metáfora interessante para entender o que é o CPM, é como se fosse uma entrega de folhetos para um restaurante self-service na hora do almoço. Tá? O que significa isso? Significa que você apenas está entregando os folhetos. Né? Não importa se a pessoa foi até o restaurante ou foi até a loja, não importa se a pessoa fez alguma compra. Tá? Apenas importa que a pessoa pegou o folheto. Você está pagando pela visualização daquele folheto. Apenas isso. Se o CPM, a gente está naquela metáfora de folheto, de restaurante, se no CPM a gente está entregando o folheto, apenas entregando o folheto sendo remunerado por isso, no CPC é responsabilidade do veículo, para ser remunerado, que ele faça, além de entregar o folheto, que ele leve a pessoa até a porta do estabelecimento, leva na porta da loja. Tá? E o clique é isso, o clique nada mais é do que você pega uma pessoa que está dentro de uma outra propriedade, né, de uma propriedade conhecida, de um veículo, etc. Você chama a atenção dela com uma mensagem bastante interessante, seja uma promoção, seja alguma promessa que você faz, alguma coisa específica do seu produto ou serviço, e você leva a pessoa para a sua propriedade. Pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser um webinar, pode ser qualquer tipo de ação que você queira realizar dentro da jornada do seu consumidor. Então, é uma ação que vai levar para uma landing page, tá joia? Então você vai gerar tráfego para uma determinada landing page. Né? Então existe um acerto, né, interessante entre mensagem, disponibilidade do veículo, né, e ao mesmo tempo de vontade que isso aconteça, porque são 2 vontades. O veículo quer ser remunerado pelos cliques, ou seja, ele vai colocar as peças, né, as mensagens, as campanhas que vão gerar mais cliques, sendo os espaços de custo por clique, e ao mesmo tempo os anunciantes estão interessados em desviar tráfego, gerar tráfego na sua propriedade, nas suas landing pages, nas suas propriedades. Tá? Então são duas vontades que acabam entrando em concordância no final das contas. A terceira forma de negociação, ela é um pouquinho mais elaborada e ela é relativa à aquisição ou lead
ou ação? É o CPA. CPA é o custo por ação, né? E ele é relativo ao seguinte, não importa o número de vezes que o anúncio foi visto, não importa o número de cliques que foi gerado num anúncio, o que importa, na verdade, é a ação que foi feita na landing page, né, que já é de propriedade do anunciante. Então existe todo um comprometimento da cadeia, né, do funil de consumo, né, para que aquela ação seja realizada. E o que é essa ação? Essa ação ela pode ser um cadastro, pode ser uma venda num site de e-commerce, pode ser uma inscrição para um webinar, pode ser uma cadastro de pré-venda, né? Então, assim, basicamente, quando a gente vê custo por aquisição, tem que ter uma sincronização muito grande entre veículo e anunciante, né? Primeiro, para que tudo isso seja computado, né? Seja calculado de forma correta, né? Porque a remuneração depende da ação que é realizada dentro de uma propriedade que não está dentro do veículo, né? Que o veículo não tem, e para que isso tudo seja traqueado, né? Tem que ter esse tracking para que você saiba o que está acontecendo. Tem que ter muito teste AB, né? Porque depende muito da mensagem, no final das contas, e do posicionamento da mensagem dentro do veículo, né? Então, depende de formato, depende de mensagem, depende do targeting que você está fazendo, né? Então, toda vez que você fazer uma campanha de CPA, tem que ter um período de teste interessante, alguns dias de teste, para você ver quais são as melhores mensagens para você poder colocar, né, de acordo com o objetivo da campanha que você está fazendo. Ainda sobre o modelo de CPA, ele acaba sendo, se a gente for pensar em termos de custos envolvidos, o CPM, ele acaba sendo mais barato porque apenas você está imprimindo um banner, você está servindo um banner, né, é por impressão. O CPC você já está falando por cliques, você abandona essa questão de número de impressões que foram feitas, você não depende muito disso. Você paga pelo clique que está acontecendo do ponto de vista do anunciante, e o CPA você só acaba pagando pela ação que é realizada. Então você tem um valor pela ação que você vai colocar. Então dá para a gente entender, dá para a gente compreender que existe um aumento do valor envolvido no custo por 1.000 CPM, no custo por clique, né? O custo por clique acaba sendo sempre um pouco maior do que o custo por 1.000, né? E o CPA, que é o custo por ação, acaba sendo maior do que o custo por clique e o custo por 1.000. Tá, e como que a gente compara essas diferentes formas de negociação de campanha? Porque dentro de um plano de mídia você pode ter essas 3 formas de negociação de campanha, né, competindo entre si, e como que você vai saber qual que é a mais efetiva? Bom, tem uma forma de comparação que é chamada de ECPM, que é o Effective Cost per 1.000, né? E como que isso é feito? Essa comparação depende do tipo de negociação que você faz. Então é uma formulinha que você aplica, tá? Se você fez a negociação por CPM, o Effective Cost per 1.000, né, o custo efetivo em 1.000 impressões, é o custo total que você tem dividido por 1.000, ou seja, é o valor do CPM, tá? Então não precisa fazer cálculo nenhum, tá? Mas entretanto, se a gente tem o valor por CPC ou CPA, a gente tem uma diferencinha aí que a gente tem que ajustar. Em campanhas que são negociadas por CPC, para a gente calcular o ECPM, a gente tem que saber o número de impressões que foram necessárias para conseguir atingir aqueles cliques, certo? E o número de cliques significa o valor total que você tem da campanha. Bom, e por último, gente, eu quero dizer o seguinte, do ponto de vista do anunciante, mesmo que você faça uma campanha por CPM ou por CPC, né, muitos acabam contabilizando o CPA da campanha. É difícil você ter uma campanha que apenas mostre a campanha, apenas seja de branding puro, ou uma campanha que seja apenas de geração de tráfego numa determinada propriedade. O que é mais importante quando a gente está falando de web, de ação, e principalmente nesses tempos de e-commerce, é realmente a ação que a pessoa faça uma ação de compra, né? Uma ação de aquisição que a gente fala. E como que isso é feito? Né? Mesmo que a compra seja feita por CPM, né, o anunciante ele acaba contabilizando esse investimento em CPM, mas faz o tracking do usuário até o momento que ele faz a compra. Né? E isso tem o frequency cap, tem quantas vezes a landing page foi oferecida, tem a viabilidade dessa landing page para poder converter uma venda, e também tem a
clicabilidade, vamos falar assim, né, o CTR, desses anúncios que foram feitos. Então acaba sendo um jogo, imagina que você tem um grande painel de controle que você vai acertando essas variáveis, né? Bom, eu posso fazer vários anúncios diferentes, tem anúncios que são mais clicáveis ou não, eu posso fazer várias landing pages diferentes, com mensagens diferentes, e uma mais otimizada, outra menos otimizada, um com mais campo, outro com menos campo, um com mais passos de venda, outro com menos passos de venda, e ver qual que é o resultado de cada uma delas. Então assim, acaba sendo uma ciência exata, mas que tem muitas variáveis e muita coisa interessante para poder testar. E isso é o bacana dessa brincadeira. Tá? A jornada de consumo, no final das contas, pode ser considerada como tudo como CPA, no final das contas. Se você viu até aqui, gente, né, obrigado. Assim, esse foi um resumo bem rapidinho do que é o CPM, CPC, CPA e o eCPM, que é o que compara todo mundo. Muito do ponto de vista de você organizar um plano de mídia para poder atingir seus objetivos, né? Então, em vista disso, sempre tem vídeo novo no canal. Se inscreva no canal se você se interessou por esse assunto, né? Ative as notificações e fique ligado nas próximas novidades que vão acontecer por aí, tá bom? Um abraço para vocês, até mais!